Hoje, a Frequências AES-FM recebe uma história de coragem, superação, serviço e humanidade. Nossa convidada vive há mais de 30 anos o direito com um olhar que atravessa sala de aula, tribunal, comunidade e país. Uma magistrada que cresceu entre dificuldades, recomeços, fé, disciplina e trabalho, e que usou tudo isso para transformar a vida de outras pessoas. Nosso entrevistador, Kaique Sá Teres de Souza, conversa com a juíza do trabalho, Patrícia Terezinha de Toledo, para revisitar uma trajetória marcada por esforço, sensibilidade e justiça. Antes de mergulhar nessa caminhada, eu sou Eric Chiconelli Gomes e este é um convite para você conhecer o Entre Linhas e Leis, um programa que parte de uma equitação simples. O direito que praticamos todos os dias é suficiente para explicar a realidade que enfrentamos nos tribunais, nos escritórios e nas instituições? Ao longo dos episódios, eu dialogo com grandes obras da literatura mundial para pensar temas centrais da advocacia: responsabilidade, prova, memória, poder, desigualdade e violência. Não como abstrações, mas com experiências concretas que atravessam a prática jurídica. A literatura nos permite enxergar aquilo que muitas vezes escapa ao processo: narrativas fragmentadas, traumas que não se traduzem em linguagem jurídica, decisões que parecem técnicas, mas carregam escolhas políticas profundas. Com uma perspectiva crítica, o programa mostra que o direito não é neutro nem está pronto. Ele é construído historicamente, disputado socialmente e constantemente tensionado na prática da advocacia. Se você atua no direito e quer ampliar seu repertório para além dos manuais, fica o convite. O Entre Linhas e Leis é um espaço de reflexão acessível, mas rigorosa, sobre o papel do direito no mundo contemporâneo. Eu sou a Patrícia Terezinha de Toledo, eu sou juíza do trabalho do TRT da 2ª Região há 31 anos, sou convocada da 13ª turma do Tribunal de São Paulo e eu fiz faculdade de Direito no Mackenzie e minha trajetória pessoal com relação ao direito, a família do meu pai, todos são da área jurídica. Meus tios advogados, um tio meu era juiz da penal militar e meu pai trabalhava na polícia. Então a gente já desde cedo conversava esses assuntos. Meu pai colocava a gente para assistir filmes policiais, para a gente decidir e dizer quem era o culpado, tanto que meu irmão também fez direito. Mas não foi só de flores a minha trajetória de vida, porque infelizmente meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos e minha mãe ficou pensionista de funcionário público policial e a gente passou por várias dificuldades financeiras, tanto que eu fui bolsista no Colégio Objetivo e minha trajetória, assim, já desde cedo comecei a trabalhar e, assim, tem 2 passagens da minha vida bem interessantes, quando eu era jovem, antes de fazer a faculdade. Uma delas foi que eu só tinha um sapato e aí eu fui para uma entrevista de trabalho e aí caiu uma chuva muito grande e aí eu simplesmente tirei o sapato e fiquei na chuva sem o sapato e aí eu cheguei em casa e minha mãe falou: "O que você fez?" Eu falei: eu fiquei sem o sapato porque se molhasse, estragasse, eu não ia ter como comprar outro. Então assim, passei assim sempre preocupada em ajudar minha família e também, apesar da família do meu pai ter uma condição financeira adequada, nós seguimos o nosso rumo, eu, minha mãe e meu irmão. Aí minha trajetória profissional na área jurídica começou quando eu entrei no Unibanco, no jurídico do Unibanco, e dali eu fiz a minha trajetória e fiz faculdade na Universidade Mackenzie e na universidade eu estava conversando com o meu professor de Direito do Trabalho, que é o Dr. Solon de Almeida Cunha, que é um advogado muito renomado,
e ele me perguntou se eu tinha vontade de ser estagiária dele. E aí eu disse que sim, mas eu tinha um vínculo no banco seletista, né? E eu tinha as verbas, uma série de coisas. Ele falou, não, eu gostaria que você fosse estagiária e, assim, começar a sua vida dentro do escritório de advocacia. E aí eu já me abracei na área trabalhista, onde ingressei nesse escritório e aí atuei como preposta, como estagiária, também na área trabalhista, acompanhei várias audiências, tudo aquilo que se relaciona a uma estagiária de direito, no escritório Goulart Penteado e Lefosse Advogados, e Ervolini Lefosse Advogados. Esse escritório saiu, eles foram sócios do Pinheiro Neto e montaram o escritório. Então, ali eu fiquei muitos anos. Aí o Dr. Solon de Almeida Cunha saiu de lá e foi para a Rext do Brasil, que era uma indústria farmacêutica multinacional, e eu continuei no escritório. Aí, quando eu estava no 5º ano da faculdade de Direito, ele saiu da Rext. Aí ele me disse, você não quer me suceder aqui? E aí foi bem interessante, né? Porque eu estava no escritório, o pessoal gostava de mim, mas eu achei que era uma oportunidade. Antes, eu sempre pensei em trilhar uma carreira advocatícia, seja de escritório, seja trabalhando em empresa, para poder conhecer todas as viabilidades da advocacia, porque eu sempre fui muito apaixonada pela advocacia. E aí, daí saí do escritório, fui para essa multinacional, fiquei lá quase 4 anos, e lá eu já decidi, assistindo muitas audiências, fazendo audiências, já pensei, não, eu quero ser juíza do trabalho. E aí, trabalhando, fiz concurso para juíza do trabalho, ainda trabalhando, não pude parar. Nesse meio tempo também tive um problema na família, que minha cunhada ficou paralítica, e aí por uma AVC, e aí eu já trouxe minhas sobrinhas também para morar comigo. Então, assim, eu não podia realmente parar de trabalhar. Então, eu estudava de noite, estudava de final de semana, e assim, sempre com foco, e que dava para passar, e que eu tinha que me empenhar, tinha que ser disciplinada. E assim trilhei, levei alguns anos e fui aprovada no concurso de juiz do trabalho do TRT da 10ª região. Fui aprovada em primeiro lugar, 10ª região Brasília, em primeiro lugar nas provas, e nos títulos aí outra colega ficou com títulos maiores que os meus. E daí mudei para Brasília e minha família ficou em São Paulo, e eu já fiquei naquela dilema de permanecer em Brasília ou de transferência para São Paulo. E aí, depois de 6 meses, eu permutei do TRT da 10ª região com o TRT da 2ª região São Paulo, que é onde eu estou há 30 anos, né? Quase 30 anos e meio, porque eu fiquei 6 meses em Brasília. Aqui em São Paulo fui juíza substituta de vários locais, me tornei titular em 2003, em Guarulhos, depois vim para São Paulo, capital. Nesse meu percurso na magistratura também, eu fui aprovada no mestrado de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da USP, e lá estudando, fazendo minhas lições, conversei com do professor finado Cássio Mesquita Barros e o professor Amaury Mascaro Nascimento, ambos falecidos, e eu disse, olha, eu tenho muita vontade de fazer um doutorado, fazer um curso fora do Brasil, para poder estudar o direito comparado. Eu sempre gostei desse detalhe. Aí eles falaram para mim, especialmente o doutor Cássio, na época, por que você não faz um doutorado na Espanha, na Complutense de Madrid? Aí eu, correndo, fiz um curso de espanhol, e aí eu fui conseguir uma licença do tribunal
para estudar e fiquei 2 anos na Complutense de Madrid. Foi um período muito bom na minha vida profissional, porque eu também, nas férias, eu fiz uma parte do meu estudo na Tor Vergata de Roma, onde conheci o professor Giancarlo Peroni, com quem ainda mantenho contato, e isso foi muito importante, porque lá eu estudei muito a questão da conciliação, uma questão sistemática. Eu acho que isso daí mudou muito a minha visão. Eu acredito que eu voltei bem modificada no meu raciocínio, muito mais ligada às questões humanitárias, muito mais vendo as questões do acordo, da conciliação, assim, muito com muito atenção. Aí trilhei meus caminhos aqui no Brasil. Lá na Espanha eu acabei também conhecendo um espanhol que é pai das minhas 2 filhas. Hoje as 2 filhas estudam na PUC, uma está no 4º ano e a outra no 2º ano. Só que nenhuma por enquanto na área trabalhista, uma na área penal e outra na área civil e digital. E minhas filhas, depois eu me separei dessa pessoa, ele voltou para a Espanha e eu trilhei o meu caminho aqui com as minhas filhas e acabei casando com outra pessoa, também conheci no tribunal. Hoje sou juíza convocada do TRT da 2ª região, trabalho nas várias cadeiras. Nunca deixei de lado a minha histórico de professora. Eu e a doutora Ivani Contini Bramante, professoras de curso preparatório para concurso de juiz, e a gente tem o orgulho de dizer que nós fomos professoras de 1000 juízes. Realmente não é um número aleatório, porque nós, durante anos, fomos pioneiras no curso de sentença, no curso oral, e hoje os professores que ministram os cursos foram, a maioria, nossos ex-alunos. E aí depois que o concurso de juiz se tornou unificado, e também a gente já quis, eu e a doutora Ivani, modificar e nos empenhamos nos cursos de pós-graduação. Então nós somos professoras da ESA, São Paulo, há muitos anos, acho que 15 anos por aí, que nós temos essa honra, mais de 10 anos com certeza, em torno de 15 anos, como professoras de cursos de curta duração. Depois fomos convidadas a sermos coordenadoras da pós-graduação. Já temos uma turma de pós-graduação aqui da ESA, que já estão finalizando, né? E temos outras pós em curso. Outro detalhe da minha trajetória, que também eu não posso deixar de destacar, é o fato de que nós 2 fizemos parte, eu e a doutora Ivani, do juízo de combate, juízo itinerante de combate ao trabalho escravo, e na época, começou esse movimento em 2002, até 2007, 2008, nós participamos de vários eventos de resgate ao trabalho escravo, fomos finalistas do Prêmio Inovare, e fomos para a rua, em força-tarefa, junto com o Ministério Público, e a gente atendia aquelas pessoas, eles não sabiam se a gente era juíza, se a gente, o que nós éramos, mas assim, uma atuação muito próxima da sociedade, né? Assim, uma das operações que a gente atuou, que foi bem interessante, foi ali no aeroporto de Guarulhos, né, na ampliação do Terminal 4, nós participamos e fizemos uma operação que resgatou ali muitos trabalhadores em situação análoga de escravidão. E incrível que pareça, a gente aqui dentro de São Paulo com um trabalho escravo, né? A gente pensa que é só no interior, que é no meio rural, não, aqui dentro. Outro detalhe também que eu não posso deixar de considerar e destacar, que acho que isso é fundamental. Eu optei pela magistratura, mas nunca deixei de considerar meu apreço especial pela advocacia. Tanto que eu e a doutora Ivani
sempre fizemos essa ponte entre a advocacia e a magistratura, sempre como professoras incentivando nossos alunos a sempre buscarem o diálogo, também como professoras da escola judicial, sempre no sentido de que haja um bom ambiente entre a magistratura trabalhista e a advocacia, e sou muito feliz e tenho muita honra de ser professora, de ser coordenadora da ESA e poder ver na OAB e na Escola Superior da Advocacia essa possibilidade da gente trazer a nossa experiência prática, de poder dialogar com os alunos e poder, acredito que eu sou uma pessoa otimista, porque nunca posso esquecer de Deus, de Jesus Cristo, sou uma pessoa bem religiosa, mas também agradecer minha afinada mãe que vendeu o anel de formatura dela, o anel de noivado e o relógio também de noivado para pagar as minhas mensalidades na minha faculdade. Então, assim, eu agradeço os esforços dela, porque sempre disse, olha, você estudando, acreditando, procurando ser exemplar no trabalho, você seja a primeira a chegar, a última a ir embora, tudo tá bom para você, procure ser uma pessoa sempre educada, e eu acho que isso daí sempre trilhou o meu caminho, de sempre procurar sorrir, sempre procurar uma luz, né, e participar sempre, escutar as pessoas, entender a dor da pessoa e ser o mais flexível possível. Assim eu trilhei o meu caminho e espero poder ter contribuído aí para a sociedade. Sintonizei nessa estação para te fazer uma pergunta. Você já imaginou entender o direito a partir do cinema? É isso mesmo, chegou a nova temporada do Cine Direito, o programa original da ESOB-SP, que conecta grandes obras do cinema aos temas mais relevantes do universo jurídico. Agora, apresentado por mim, vulgo José Rodrigues, e direção de Kaique Souza, a nova fase mergulha em um dos campos mais sensíveis do direito, o direito da família. Em episódios que provocam reflexão, o programa analisa filmes marcantes como Central do Brasil, Que Horas Ela Volta, Ainda Estou Aqui e muitos outros, trazendo debates sobre afeto, vínculos familiares, responsabilidade e os desafios das relações contemporâneas. Com convidados especiais, cada conversa aproxima o direito da vida real, de forma sensível, profunda e necessária. Dê o play, reflita e veja o direito por uma nova perspectiva. Acesse o YouTube da ESOB-SP e assista a nova temporada completa. Não se esqueça da pipoquinha, hein? Te vejo lá! Você tem uma carreira assim, impressionante. A Ivani até destacou essa história do trabalho escravo, ela falou também sobre isso e foi bem marcante para vocês duas, pelo visto. Né? Foi muito marcante, porque a gente viu, assim, com relação ao trabalho escravo, a gente viu assim, a justiça ali resolvendo. Sim. Né? E a gente atuou em vários setores, na construção civil, no setor têxtil, e foi interessante que na parte têxtil chegou num ponto que eles convocaram uma reunião, as grandes empresas, comigo, com a doutora Ivani, com o Ministério Público do Trabalho, falando, não, a gente quer se adequar, a gente quer fazer as coisas certas. Aí o Ministério Público atuou com eles também na parte preventiva. Então a gente viu resultado do nosso trabalho. Então foi uma coisa assim muito marcante. Também eu não posso deixar de considerar e destacar a minha atuação e da doutora Ivani no núcleo de conciliação do coletivo e no TRT nosso. Não tinha uma estrutura como tem hoje, era uma coisa bem mais rústica. Mas a gente assim pegou cada greve, eu me lembro muito da Copa do Mundo aqui na São Paulo e aquela coisa de que ia parar o metrô, ia parar os ônibus, ia parar tudo, parar os trens, e a gente sentou, conversou e dialogou, e
E a gente sempre procurou, assim, escutar as pessoas. Então, a gente fazia, sabe, uma audiência muito diferente, muito diferente. Porque a gente falava assim, você sai, você fala com o sindicato, eu falo com a empresa, você ouve, depois a gente troca e a gente tenta entender, porque muitas vezes eu senti muito isso com a Ivani, que a própria pessoa não sabe bem o que ela quer, Sim. né? Ela está meio perdida na proposta. E aí a gente sentava e resolvia, e às vezes a gente fazia reunião de 5 horas, às vezes vários dias, até resolver. Você contou essa história que é muito bonita, né? Obrigada. E eu fiquei pensando numa coisa, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer pra você, que é, depois de tudo isso, né, toda a sua vivência, agora você olha pra trás e pensa que tem uma carreira brilhante? Olha, eu olho para trás e, sinceramente, eu sinto que eu tenho uma carreira brilhante no sentido de ter conseguido realizar meus objetivos, mas assim, eu sinto esse brilho nos olhos de ser magistrada e fico até emocionada, com os olhos até marejados, quando eu penso nos processos, por exemplo, de motorista que sofreu um acidente na estrada e atravessou uma barra de ferro na cabeça dele, e a esposa e os filhos no primeiro grau, né, a ação foi julgada improcedente, e aí no tribunal eu, como relatora, pude analisar o processo a fundo e entender pela responsabilidade da empresa e fixar uma indenização digna para a família, e os meus pares me acompanharam e foi um voto assim que eu fiquei muito emocionada. Como também processos assim de pessoas doentes, grávidas que foram dispensadas, às vezes indevidamente até por justa causa, processos de assédio, tudo isso me faz me sentir brilhante, porque sempre na minha vida eu tive um foco que foi de procurar dentro daquilo que eu estou fazendo, fazer o melhor. Então... Teve algum momento que você duvidou da escolha? Olha, momento que eu duvidei da escolha, não. Mas momentos assim que eu fiquei cansada com o volume e também com a pressão de cumprir prazos, e às vezes você quer ter mais tempo para examinar as situações, mas eu nunca duvidei de que eu queria e quero e sou feliz na magistratura. Mas também não posso desconsiderar no futuro, quando eu me aposentar, eu ser advogada. Porque eu sempre falo, estou magistrada, mas nunca deixei de lado essa opção de, num futuro, voltar para a advocacia. Qual foi o maior desafio da sua carreira até aqui? Acredito que foi o período quando eu comecei a ser convocada no TRT, no tribunal, porque eu estava acostumada como juíza de primeiro grau, eu analisava o processo, fazia audiência e dava a sentença. E ali eu resolvi o assunto. Aí quando eu cheguei no tribunal, eu comecei a fazer meus votos, né? E aí tinha o revisor e o outro que às vezes não concordavam comigo. E aí muitas vezes fica divergência dupla, os dois revisando o meu voto e pensando diferente. Aí eu falava, Ave Maria, será que eu estou pensando errado? O que será que eu estou fazendo? Estou tomando muita divergência. Eu tenho que ouvir. Acho que esse foi um desafio para mim. E o que te move hoje? O que me move hoje é o que me moveu sempre, que é o senso de justiça. Não acho que eu tenha que ser procedente ou improcedente de ação. Acho que tem que ser justo. Eu acho que também na minha carreira eu esqueci de mencionar também que eu fui relatora, também unânime, daquele processo ação civil pública da Uber, onde tinha sido condenado pelo primeiro grau para reconhecer o vínculo de emprego para 900
e 10 mil motoristas, com uma multa bem elevada, uma sentença muito bem feita pelo colega, mas eu pensei diferente e entendi que processualmente não era possível, numa ação civil pública, fazer isso. Que cada motorista, individualmente, que se tivesse intuito de ser registrado, de ser seletista, optasse por esse caminho. Porque eu analisei o processo de 900 páginas e cheguei à conclusão que cada motorista tinha uma realidade. Uns faziam aquilo de bico, outros já tinham outro emprego, outros... Então, eu acho que esse também foi um voto marcante na minha carreira. E o que você aprendeu depois de viver que nem o livro poderia te ensinar? Acho que o que me ensinou, que a vida me ensinou, é que cada processo é um processo, que cada aluno é um aluno, que cada pessoa é uma pessoa, que a gente tem que ver a individualidade. Nunca estabelecer regras estanques e regras gerais, mas sempre analisar o caso concreto. E também com relação aos alunos, com relação a toda a minha vida, eu acho que sempre ter esse olhar de sensibilidade à situação de todos, tanto do empregado, quanto da empresa, quanto do aluno, quanto do ex-aluno. Comparando com quem você era no início, com quem você é agora, qual foi sua maior transformação? Acho que a maior transformação foi a transformação em conhecimento, né? Em experiência de muitas audiências. Eu me esqueci também no meu currículo de dizer que eu fiz um curso de especialização também em Portugal, em Lisboa. Era um concurso pela Associação dos Magistrados Trabalhistas, e a universidade de lá me escolheu em segundo lugar. E eu também fiquei 1 ano lá fazendo uma pós, esse curso de especialização em Lisboa, onde eu fui com as minhas filhas. E foi muito importante também essa passagem, porque minha mãe tinha recém-falecido, eu estava bem abatida, e lá eu pude me erguer, tanto no conhecimento, como tive muita ajuda das irmãs salesianas. Então eu acho que aquilo foi muito uma aproximação também na minha fé. E hoje eu me sinto que os desafios da carreira, os desafios me fizeram ter mais fé em mim mesma, também fé na instituição, na Justiça do Trabalho, porque também passei na minha carreira com muito esse negócio que a Justiça do Trabalho vai ser extinta, vai se juntar com a Federal, vai se juntar com o Cível, agora toda essa questão envolvendo a competência da Justiça do Trabalho no Supremo Tribunal Federal, e assim, eu acho que eu sempre procurei, acho que o norte da minha vida é fazer do limão a limonada. Teria alguma dica ou conselho para quem está começando agora na área do direito? Acho que a dica que eu tenho para quem está começando agora na área do direito é acreditar em você mesmo, optar por estudar, por aprofundar os seus conhecimentos, ficar só na questão da faculdade, procurar quem já é formado, fazer cursos de especialização, fazer pós-graduação, assistir audiências para poder conhecer no YouTube. Todas as sessões do TRT nosso, TRT2, são gravadas, exceto quando é segredo de justiça. A mesma coisa as sessões do Supremo, dos outros graus, e também ler jurisprudência, eu acho que isso daí é fundamental. E acreditar, e sempre não esquecer da OAB e da ESA. Porque esse programa da OAB e da ESA, no sentido de que a pessoa pode usar a anuidade para os cursos, foi um programa sensacional, introduzido pela gestão anterior da doutora Patrícia, e agora também encabeçada pelo doutor Leonardo Sica, e também com o apoio e a ideia da doutora Sara Hakim. E isso também aqui na ESA, a nossa coordenadora aqui, também a doutora Libânio, também muito atenta a esses cursos, grupos de estudos, e eu acredito que o lema tem que ser estudar. Se você pudesse definir a sua carreira em uma palavra, qual seria? Esforço. Por quê? Porque eu sempre me esforcei,
não sou filha de gente importante e nem acho que foi uma coisa bem minha, com a ajuda de Deus e Jesus, e estudando e me esforçando. Eu acho que isso foi fundamental. E também acredito que eu sempre procurei ser uma pessoa segura das minhas convicções. Muitas vezes, às vezes a gente passa também por injustiças, por infortúnios na carreira, por desafios. Não é todo mundo que gosta de mim ou gostou. Acho que esse lado meu também de querer sempre produzir, ter ideias novas, pode incomodar as pessoas. Então, eu também tive que conviver com esse tipo de situação, de desafios da minha carreira. E eu acredito que o esforço foi muito importante. E também as amizades das pessoas, né? Os colegas, as pessoas que acreditaram em mim e me ajudaram. A história da juíza Patrícia Terezinha nos lembra que justiça não nasce só de códigos, mas de coragem, disciplina e humanidade. De uma jovem com um único par de sapatos a uma magistrada que mudou vidas, enfrentou sistemas e defendeu direitos. Sua trajetória ilumina os caminhos que o direito percorre quando encontra o propósito. Obrigado por sintonizar com a gente. Até a próxima frequência. ESA-FL, a estação das histórias que importam.